Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. 10h16. Minas segue sem definição para renegociação dessa dívida bilionária que tem com a União, os valores aí de mais de 150 bilhões de reais. Hoje, terça-feira, a chance de votação aí do texto na Comissão de Fiscalização Financeira da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E vamos lembrar que em paralelo estão acontecendo as discussões também, não é? Lá em Brasília, inclusive com a interlocução do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para um caminho alternativo, né? Um plano B, se a gente pode falar assim. E aqui na Band News, desde o começo, não é? A gente está trazendo vozes de atores envolvidos aí neste processo, do lado do governo, do lado da oposição, sindicatos também ligados a servidores, especialistas, para nos ajudar a entender, né, qual caminho pode ser pensado com relação a este assunto. Hoje a gente recebe entrevista aqui o presidente do Sinfasfisco, o Hugo René de Souza. Como vai, Hugo? Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, Murilo. Bom dia a todas e todos que nos veem e nos ouvem. Vamos tentar bater um papo sobre isso que está acontecendo e sobre isso, esse absurdo que eles estão querendo fazer com Minas Gerais. Bom, então, sua opinião, né, a gente já entende que pelo menos o texto apresentado pelo governo, o Sinfasfisco entende como ruim. Eu gostaria de entender o porquê e qual caminho poderia ser adotado aí pelo governo com relação ao equacionamento dessa dívida, né? Na verdade, o texto, não é que o texto seja ruim, o texto é horroroso, mas o problema é a legislação federal que diz respeito ao regime de recuperação fiscal. É uma legislação draconiana, é uma legislação que submete o Estado a coisas absurdas. Nós temos que discutir a dívida, se eu puder falar sobre como surgiu essa dívida, e eu vou ser breve. Quando o Itamar entrega o governo para a primeira gestão Aécio Neves, Minas Gerais tinha uma dívida de 33 bilhões de reais. Nós vamos partir desse valor, 33 bilhões de reais. Durante os governos da Aécio e Anastasia, essa dívida cresce em 53 bilhões. E a partir daí, fica em 87 bilhões, deixa de ter empréstimos com instituições financeiras. Então, a dívida era 87 bilhões de reais com os últimos empréstimos. Na gestão Fernando Pimentel, essa dívida cresce 31,6 bilhões. E nessa última gestão, que diz que colocou Minas nos trilhos, ela cresce em toda a história de Minas Gerais, ela cresce um terço da dívida total, em quase 55 bilhões. Ou seja, essa dívida, que era de 33 bilhões, hoje ela está em quase 160 bilhões de reais. Por que é ruim? É ruim pelo seguinte, porque o regime de recuperação fiscal ele não resolve o problema da dívida. Ele protela o pagamento da dívida. E esse é o problema, porque ele vai pagar, já está ficando os 12 primeiros meses sem pagar absolutamente nada de amortização, depois ele começa a pagar gradativamente 11,11% do que deve anualmente, 22,22%, até chegar no 9º ano. Quando ele chega no 9º ano, e aí está o problema, o secretário de Fazenda de Minas Gerais disse que a dívida vai estar em 210 bilhões de reais. E aí, o que vai fazer? Nós já sabemos o que vai fazer. Vai pegar essa dívida e dividir em 240 meses, 20 anos, pagando a bagatela de 18 bilhões de reais por ano. O que vai acontecer no final disso tudo? Nós vamos ter pago quase 370 bilhões de uma dívida que era 87. Isso é irracional, é absurdo. Essa adesão que nós estamos querendo fazer. Nós estamos querendo levar Minas para o buraco mesmo. Se nós não conseguimos pagar 18 bilhões num ano, como é que nós vamos pagar durante 20 anos consecutivos? Essa é a discussão que nós estamos tendo. Hugo, quem fala é Murilo. Eu acho que você trouxe um histórico importante aí sobre o desenvolvimento desta dívida, mas eu queria retomar a pergunta e parte da pergunta do Lucas. Há uma dívida real, né? Como ela cresceu, enfim, mas há essa dívida e ela é um fato. Como equacionar essa dívida sem, de alguma forma, sacrificar o Estado ou os servidores? A proposta do senador, ela é muito interessante, porque, veja bem... Senador Rodrigo Pacheco, o senhor fala. O senador Rodrigo Pacheco, ela traz... e a proposta não é só dele, porque foi uma construção, inclusive tem um projeto
na Assembleia Legislativa já sobre essa federalização ou dação em pagamento das empresas públicas de Minas Gerais para amortização dessa dívida. Eu vou ter que falar em números porque além de ser de exata, eu sou de uma área de números. Então, a dívida direta com a União é de 92 bilhões. O restante, a União é garantidora. Então, se nós levarmos em consideração a CEMIG, a CODEMIG e a Copasa, só a CEMIG, só a CODEMIG, algo entre 25 e 30 bilhões de reais de valor, nós já bateríamos no total dessa dívida um valor absurdo. Além disso, o problema de Mariana, o que nós recebemos, nós repassarmos para o Estado, para a União em pagamento, também já bateria. Além disso, também tem, na proposta do Rodrigo, aquele mau acordo que nós fizemos, mas nem vou entrar nesse detalhe, da Lei Candir, que Minas tem 8,7 bilhões para receber desde 96. E nós vamos receber por 17 anos. Ora, se nós temos para receber e temos para pagar, nada mais do que fazer o imposto de contras e fazer e abater desses valores. Então, a proposta dele é uma proposta que pode ser viável e pode impedir com que faltem serviços básicos em Minas Gerais. Porque o regime de recuperação fiscal, ela atinge, eu não vou aqui fazer fala panfletária, eu não vou fazer fala em defesa de categoria, ela atinge a base da pirâmide social. Os prejudicados serão aquelas pessoas que mais usam os serviços públicos. E isso é um teto de gastos, vai faltar servidor, e servidor que eu digo é a enfermeira e o enfermeiro, a médica e o médico, a professora e o professor, e a policial e o policial nas ruas. São essas pessoas que nós vamos deixar de ter. Então, nós temos que fazer isso. As opções e ideias como... Porque o governo do Estado nunca procurou o governo federal, a não ser agora, para rediscutir isso, para ver se nós poderíamos chegar a um acordo. Então, a partir dessa ação do presidente do Senado, do presidente Rodrigo Pacheco, as coisas começam a clarear. E a minha preocupação é que os deputados estaduais, boa parte deles, não leram o regime de recuperação fiscal, que tira poderes deles próprios. Então, opções, elas começam a surgir e nós temos que aproveitá-las. Presidente do Sinfasfisco, que é o Hugo René de Souza, conversando com a gente ao vivo aqui na Band News FM. E o senhor acha que há tempo de mais debate ainda, já que daqui a pouco, a partir das 10h30, já há uma possibilidade de votação em mais uma comissão na Assembleia, que é a de fiscalização financeira. Como é que o senhor avalia? Pode dar um passo atrás ou à frente? Luciana, na verdade, esse PL, ele estava arquivado até no mês passado. O plano de recuperação fiscal é um plano de 500 páginas. Eles entregaram esse plano no mês passado, querendo que todos os deputados lessem 500 páginas para discutir isso nas comissões e depois no plenário. A expectativa, eu acredito, e é o mal menor, é que isso seja reprovado no plenário da Assembleia Legislativa, porque não faz sentido algum, porque tudo que for, existe um plano, um conselho gestor, que tudo que passar, que tiver aumento de despesa, não se decide na Assembleia e no governo. Isso vai ter que passar pelo conselho gestor, composto por 3 pessoas. Essas 3 pessoas é que vão dizer, que vão fazer o trabalho, inclusive, da Assembleia Legislativa. O deputado e a deputada que votarem a favor do regime de recuperação fiscal estarão praticando a autofagia. Hugo, só para tirar uma dúvida, quando você fala que 1/3 da dívida cresceu na gestão Zema, esse aumento tão exponencial assim foi pelo não pagamento do juros, por causa da liminar que o governo ficou pendurado nela? Seria isso? Isso, o não pagamento da amortização, não só juros, Sim. Da amortização da dívida, ele cresce, só que além disso tem restos a pagar, que ele joga lá, que tem mais algo em torno de 12 bilhões nesse meio. Além disso, se nós olharmos o relatório de gestão fiscal, o último quadrimestral, que foi 31 de agosto, vocês podem pensar que é brincadeira, mas ele está lá, é dado público. Nós temos em caixa, hoje, algo em torno de 37 bilhões de reais. Está no relatório, a não ser que o relatório esteja mentindo. Então, quando nós estamos falando desses valores, porque não adianta nós resolvermos um problema
de governo, nós temos que resolver o problema de Estado. Resolver o problema de governo é muito simples, protela para o governo seguinte e a bomba estoura no governo seguinte. Este governo, esses governantes não estarão mais quando a bomba explodir, mas só que nós, mineiros e mineiras, estaremos morando no estado de Minas Gerais. Além do que, boa parte quase a equipe toda econômica do governo não é de Minas, vai voltar para o estado do Rio de Janeiro. E o governo fala que se não for aprovado algum regime, seja proposto pela gestão Zema ou qualquer outra solução, o governo fala em 2024 com atrasos de salários, toda aquela história de sempre. Isso, na sua opinião, é um terrorismo que o governo está fazendo? Totalmente. E o servidor e a servidora, eu acho que eles não estão preocupados em receber até o atraso dentro do próprio mês, porque tem que pagar dentro do próprio mês de salário. Ele está preocupado que daqui a 9 anos o poder de compra dele vai ser dividido pela metade. Isso preocupa. A preocupação maior é essa, de dividir o poder de compra dele, que afeta todos os municípios de Minas Gerais, se esse poder de compra diminuir acentuadamente da forma que é o governo. Então, esse tipo de chantagem com 37 bilhões de reais em caixa, eu não acredito. A folha líquida do Estado é de algo em torno de 3 bilhões de reais, e tem 37. Bom, são 10h27, a gente conversou aqui na Band News FM com o Hugo René Souza, ele que é presidente do Sinfasfisco, que é o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação aqui de Minas Gerais. Hugo, obrigado, viu, pela conversa e até uma próxima. Obrigado a vocês e espero estar aqui mais vezes. Valeu, obrigado.